Qual foi o fato novo, Ricardo, que fez com que o Putin agora vou invadir? Bom, vamos lá. A questão da soberania, de fato, é muito importante. É um tema relativamente novo para a política internacional. Até século XIX, isso não era um tema muito dado, nem se pensava nesses termos. E é fato que os países hoje em dia, pelo menos no nível do discurso, consideram que a soberania é um tema importante. É isso. Só que eu acho que esse é o grande ponto. Isso é discurso. Isso não é prática. E muitas vezes, nas aulas em que eu falo sobre organizações internacionais, eu sempre faço essa pergunta para os alunos. Qual que é o papel das organizações internacionais, da lei internacional, do direito internacional? O papel dele sempre vai até o limite da política. Os conceitos, eles servem até o limite da política. E da força. E da força. A soberania é relevante? É, até o limite da política. Até o ponto em que as grandes potências, que infelizmente fazem o que querem enquanto os outros sofrem o que podem, querem que isso aconteça. Então, o que eu estou dizendo não é que a Rússia tenha direito de invadir a Ucrânia. Eu estou dizendo que a Rússia fez com a Ucrânia a mesma coisa que os Estados Unidos fariam com o México, tentaram fazer com Cuba, que a China, se puder fazer, vai fazer com os demais. As grandes potências têm essa postura. Não vão permitir isso. Isso é justo? Isso é correto? Eu acho que não. Acho, inclusive... Eu citei aqui anteriormente a posição de Cuba. Em vários momentos, Fidel Castro, ao longo da história, falou disso nas relações internacionais. Nas eleições de 89, vamos lembrar, é um tema, inclusive, que foi colocado. Muita gente no PT criticava a União Soviética por ter invadido o Afeganistão, criticava a União Soviética por ter adotado uma postura intervencionista nos países do leste europeu. Então, isso, de forma alguma, é um tema novo. O debate sobre a soberania, infelizmente, ele está calcado na força que alguns países têm e do que não têm. Isso é verdade, eu concordo. Agora, para quem analisa, precisa pensar o seguinte: será que nós podemos imaginar critérios que possam ser universalmente aplicados e que, portanto, não fiquem submetidos às circunstâncias com suas contradições? Porque, claro, eu imagino assim que todos nós aqui criticamos as diversas invasões americanas, criticamos as mentiras que os Estados Unidos inventaram, por exemplo, para invadir alguns países, como o Iraque. O Iraque, por exemplo. Então, nesse momento, se trata de tentar aplicar a mesma régua. É só isso. Claro que todos nós sabemos que, pragmaticamente falando, o que vai valer, ao fim e ao cabo, é a força. Quando a política acaba, é a força que vale. Mas será que nós podemos imaginar um mundo em 2023 que possa ser válido para daqui a 50, 100 anos, em que as nações consigam estabelecer alguns critérios em que a força seja submetido a um Estado de Direito internacional? Ou nós temos simplesmente que dizer assim, é a força que manda, então eu vou acabou. No sentido contrário. Quando começou a guerra, eu vi uma entrevista do professor Fiore, que para mim é uma das maiores autoridades em termos de política internacional, e ele argumentou algo nesse sentido. Desde que esse sistema de nações foi criado, a força sempre foi utilizada para resolver os interesses, para resolver as disputas. A grande novidade foi quando os países passaram a adotar, no nível do discurso, atenção, no nível do discurso, a possibilidade de que a força não fosse mais este critério básico. Só que isso foi apenas no nível do discurso. Então, respondendo a tua pergunta, eu vou no sentido contrário. Eu acho que talvez a gente esteja se aproximando cada vez mais de uma sociedade internacional em que esse discurso não seja mais aceito, porque ele não é possível de ser colocado em prática. Porque o que vem primeiro, a força ou a lei? O que vem primeiro é a força. A lei, ela traduz o espírito da força, infelizmente. Por que no Brasil, por exemplo, o direito de propriedade é cláusula pétrea? Porque a gente vive numa sociedade capitalista. A gente não pode, o Congresso não pode debater o direito de propriedade. Por quê? Porque o modo de produção dominante, para os detentores deste modo de produção, não há interesse. Então, não faz sentido que nas relações internacionais, em que alguns países tenham muito mais poder do que outros, a soberania seja um critério universalmente aceito. A gente viveu numa mentira. E agora, essa mentira, infelizmente, está cada vez mais clara que era uma mentira. Eu tenho outra sensação, a sensação de que, em meio a situações práticas, se procura, apesar das contradições, avançar em relação a critérios que sejam racionais e aplicáveis à maioria.
nós sabemos que há momentos em que esses critérios são abandonados e isso é lamentável. Mas desistir da ideia de encontrar critérios em que a negociação, a diplomacia e a lei prevaleçam seria simplesmente aceitar o regime da barbárie. Bom, então vale tudo. Então por que nós vamos ficar perdendo tempo Mas eu acho com que tantas cúpulas e com tantos encontros e com tantas discussões? A diplomacia acabou. Mas nesse ponto, me parece que o Lula está reforçando aquele discurso de uma modificação do sistema internacional centrado na ONU e de uma maior democratização e uma acessibilidade de diversas potências aos círculos efetivos de decisão da ONU. Por exemplo, senão vira um círculo. onde o Lula tem razão é no fato de que, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU não pode ser o Conselho de Segurança de 1945. Sim, dos vencedores da Segunda Guerra. Ele tem que ser ampliado, ele tem que ser democratizado, na busca justamente de possibilidades maiores de negociação. Nós temos que criticar sempre quando o critério é abandonado por determinação, por loucura de um dono do poder ou simplesmente pelos interesses mais rasteiros. Quais foram as críticas que sempre se fez aos Estados Unidos? E quando eles querem petróleo, eles invadem aqui ou ali, quando é do interesse econômico deles. A gente faz essa crítica no sentido de dizer isso não pode ser. Sim, eu iria... normativo. Eu concordo, acho que mas eu iria por um sentido mais concreto do que no sentido da lei. Vou dar um exemplo bastante polêmico. Esse professor que eu citei antes, John Mearsheimer, ele foi cancelado no momento da guerra porque ele disse que isso acontecia, ele dizia há muito tempo e ele criticava, inclusive, a expansão da OTAN em direção à Rússia. Mas, vejam o detalhe, quando a União Soviética se desintegrou, a Rússia tinha um grande arsenal atômico e esse arsenal atômico não estava só na Rússia. Ele estava também na Ucrânia. E estava também no Cazaquistão e estava também na Bielorrússia. Esse professor, solitariamente, que foi cancelado por ser pró-Rússia, solitariamente ele disse: a Ucrânia não tem que se desfazer do seu arsenal atômico. Porque é o seu arsenal atômico que vai dar condições de a Ucrânia ser defendida. E um outro professor também importante das relações internacionais, um pouco antes de morrer, morreu em 2013, 2014, o Kenneth Waltz, um dos textos que ele colocou foi defendendo que o Irã tivesse uma bomba atômica. Por quê? Porque ele gostava do Irã? Não, porque ele dizia: se o Irã tiver uma bomba atômica, não haverá guerra no Irã. Qual que é a diferença entre o que aconteceu com o Saddam Hussein no Iraque, com o que aconteceu com o Muammar Gaddafi na Líbia e com o que aconteceu com o regime da Coreia Popular? Por que dois caíram e foram invadidos e um não foi invadido? Então, será que a gente não tem que pensar numa solução, ao invés de pensar no espírito da lei, que, na minha opinião, no âmbito das relações internacionais é incapaz de resolver os problemas, será que a gente não tem que democratizar o acesso à força? Mas então tu queres dar uma bomba atômica para cada um? Aí talvez assim, é uma possibilidade. Será realmente? Eu não sei se é o caminho. Eu não acho que os Estados Unidos sejam um país moralmente legítimo, cara, adequado. imagina Bolsonaro com o poder de poder apertar o botão e soltar uma bomba atômica. Com uma bomba atômica na mão. Mas assim, e também esse ponto é importante. A política externa dos países ela é diferente da política interna. Quantas pessoas já passaram nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, na União Soviética, na própria Coreia Popular agora, no Paquistão, na Índia, em Israel, países que têm bomba atômica, lá atrás, na África do Sul, ter uma bomba atômica não significa que a gente vai utilizar. Aliás, a única vez que ela foi utilizada foi pelos Estados Unidos 2 vezes, um ponto que é muito pouco falado. Mas ter uma bomba atômica não significa que isso vai ser efetivamente utilizado. É um efeito dissuasivo. Agora, é um efeito dissuasivo. Mas quantos golpes de Estado temos nos Estados Unidos? Né? É isso que eu digo, o Brasil, eu não vejo essa estabilidade. Quando cito os Estados Unidos como um exemplo, lá não é assim para tu pegar e destituir um governo. Aqui se tentou invadir um palácio, quebrou isso e aquilo. Tu começa a minar as instituições com mais facilidade, como se fez aqui.